Graça e paz, queridos e amados. Esse é o terceiro vídeo das aulas da EB Online, o tema do curso de férias, Profetas Maiores. Estamos aqui. Hoje, essa aula é sobre o profeta Ezequiel. Tá chegando no fim, só falta o profeta Daniel. Mas, enfim, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, porque você tem buscado se aprofundar na palavra de Deus e como as próprias escrituras dizem, meu povo perece por não conhecer as escrituras. E para nos tornarmos mais praticantes da palavra, nós precisamos conhecê-la. Vamos lá para o profeta Ezequiel? Gente, ele é um profeta que tem muito, nós temos muito material e é preciso que, pela simbologia, pelas metáforas, não é? Pelas figuras que trazem esse livro, a gente precisa ter um certo cuidado e devagarinho para que você entenda o livro de Ezequiel. Então vamos lá. Profeta Ezequiel, o seu nome, Yexequer, ó, meu hebraico não é bom, viu, gente? Mas enfim, significa Deus fortalece, que Deus fortaleça. O livro de Ezequiel, ele é mais bem datado, nós conseguimos uma datação melhor do que dos outros, não há dúvida nenhuma que ele seja o autor do livro. Então, nós vemos que o profeta Ezequiel, ele foi um profeta que serviu no exílio, ele foi exilado, ele foi na primeira leva, a gente vai falar muito sobre isso. E o profeta Ezequiel, ele foi profeta do Senhor. E o livro, né, uma introdução que nós poderíamos falar é que Ezequiel, ele estaria, se o Império Babilônico não tivesse invadido Jerusalém, ele tinha servido como sacerdote, porque ele vinha de uma linhagem de sacerdote. Então, era justamente no ano em que ele estaria começando o seu sacerdócio, não é? Ele estaria começando a servir no templo, foi quando Nabucodonosor invadiu e levou ele exilado. Houve 3 momentos de exílio, e aquele no segundo, no primeiro foi Daniel, no segundo foi Ezequiel. Contemporâneo do profeta Jeremias, mas a gente não tem nenhum indício de que eles se comunicavam, que eles tinham uma amizade, a gente não tem entre Ezequiel e Jeremias. Jeremias, como eu disse na aula anterior, né, Jeremias, ele vai embora quando Jerusalém é totalmente destruída, é levado os últimos cativos, que ele vai, não pela vontade dele, mas ele vai quase que sequestrado para o Egito, e lá ele termina, ele morre no Egito. Ele não retorna para Jerusalém. Então vamos lá, vamos começar, né? Então, as profecias de Ezequiel, como eu disse, não é? Então, eu acho que 593, em 593 a.C. é a datação aí do livro de Ezequiel, né? Então, deixa eu só explicar para vocês. Deixa eu explicar melhor. Viu? Hoje eu vou ter que dar uma parada, eu vou dar uma retornada, porque eu vou ter que estar consultando sempre para que a gente tenha aí uma aula que vocês possam entender. Então, a primeira indicação do livro é 593 a.C., 5 anos após ele ter ido exilado para a Babilônia. Então, aí ele começa a escrever o livro, não é? Em 571, o livro é organizado em ordem cronológica, dividido em 3 partes, do capítulo 1 ao capítulo 24, e do 33 ao 48 formam uma sequência, enquanto as profecias contra as nações estrangeiras, no capítulo 25 ao 32. Vocês vão ver muito isso, não é? Em sessões que eu organizei para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. O profeta Ezequiel, ele era um sacerdote, né, que estava morando em Jerusalém quando aconteceu o primeiro ataque
do rei Nabucodonosor, do exército babilônico, levando cativo a segunda leva. Nesse momento, ainda não foi destruído totalmente a cidade, nem o templo havia sido destruído. Ezequiel sai de Jerusalém antes do templo ser destruído. Então, eles pouparam a cidade, né, mas levaram os cativos. O livro começa 5 anos após ele ter sido levado cativo. Após 5 anos de exílio, ele começa a escrever o livro, né? Ezequiel está sentado na margem de um canal de irrigação da Babilônia, perto do seu campo de refugiados. E é seu aniversário. Ele estava fazendo naquele momento 30 anos. Ano em que ele se tornaria sacerdote, passaria a servir no templo. E o homem aos 30 anos, da linhagem dos sacerdotes, ele estava pronto para começar a sua vida como sacerdote, servindo no templo. E aí, durante esse momento, ele tem uma visão de uma grande tempestade, e de dentro dessa nuvem de tempestade, 4 criaturas com 4 faces, com asas, as asas tocando uma nas outras, as 4 criaturas com 4 faces, e em cada, perto, né, de cada dessas criaturas tinha uma roda. E essas asas se tocando, elas sustentavam uma plataforma, e nessa plataforma, deslumbrante, assim, algo esplendoroso, algo glorioso, nesta plataforma tem um trono, e naquele trono tem alguém com uma criatura envolta em fogo de figura humana. Ezequiel percebe que ele está vendo, e ele chama essa visão de a semelhança da glória do Senhor. Deus na sua carruagem real. A palavra glória em hebraico, ela é kavod. Kavod, já disse, né? Meu hebraico não é muito bom, mas enfim, é kavod. E significa pesado e significativo. Os autores bíblicos, eles usam essa palavra para descrever a aparência física e a manifestação do significado de Deus, quando ele aparecia pessoalmente. Então, kavod é a palavra usada aqui também neste contexto, né? Então, é muito semelhante quando Deus aparece ali no Monte Sinai, lá em Êxodo, no capítulo 19, nos versículos 24 e 25. O que choca Ezequiel é o que a glória de Deus está fazendo. O que é que a glória de Deus está fazendo aqui na Babilônia? A gente vai acabar entendendo isso um pouquinho mais lá na frente, mas vamos lá. Do capítulo 1 ao 11, nós temos as acusações contra Israel. Deus fala com Ezequiel de dentro dessa carruagem e comissiona Ezequiel como profeta. Ezequiel deve acusar Israel por ter quebrado a aliança com Deus, né? Por ter quebrado o acordo com Deus de 2 maneiras. Israel tornou-se fiel a outros deuses, a idolatria. Pois é, justamente a idolatria. Novamente a gente vê aqui que o pecado de Israel, ele era sempre o mesmo, idolatria e desobediência. Não é a quebra da aliança de Deus com aquilo que Deus tinha deixado prescrito na sua lei, ali na Torá. E aí Israel tornou-se fiel a outros deuses, capítulo 1:3, e tem adorado ídolos, né? E com isso a injustiça social e violência desenfreada. Esse era o pano de fundo daquele momento. E Deus nomeia Ezequiel para divertir o povo. Então, Ezequiel não teve como servir porque estava exilado, não teve como iniciar a sua carreira como sacerdote, mas Ezequiel é comissionado pelo próprio Deus para ser profeta para Israel e para as nações. Ezequiel precisa advertir para um novo ataque que destruiria completamente Jerusalém e o templo.
E aí, os capítulos 4 e 5, muitos atos de simbolismo. Era uma forma de teatro de rua, não é? Que Ezequiel saía em público e tentava, não é, representar através de seu comportamento. E era muito estranho, era, na linguagem de hoje, era bizarro aquilo que Ezequiel fazia. Ele teria que construir um modelo, miniatura, de Jerusalém e atuar atacando, ou deveria raspar todo o cabelo, cortá-lo com a espada, não é? Então, ou mais extremo, nesse teatro que ele representou para que o povo prestasse atenção, ele fazer o papel de bode expiatório no dia da expiação, deitar de lado durante um ano e comer comida cozida sobre as fezes, como um sinal da comida desagradável que as pessoas iriam comer durante o cerco de Jerusalém, durante o ataque de Jerusalém pelos babilônicos. É terrível, né? A gente olha assim, pensa que como deve ter sido difícil para esse profeta ele cumprir tudo isso que Deus mandava ele fazer, né? Deus advertiu que apesar disso tudo, ninguém iria acreditar, iria ouvi-lo, ele seria extremamente rejeitado. Nos faz lembrar, e aí vamos dar uma alinhada lá com Deuteronômio 30, não é? Quando o povo de Israel, no deserto, ele se mostra tão rebelde, tão difícil de obedecer, tão difícil de entender aquilo que Deus tem para eles. Então, do 8 ao 11, Ezequiel tem um tour virtual do templo. Ele vê, né, o que está acontecendo em sua ausência. No pátio externo do templo, ele é levado, né, por um anjo a fazer aquele tour virtual. E ele vê o templo, vê pessoas, tanto na parte interna quanto na parte externa do templo, adorando uma estátua gigante na frente do templo, uma estátua gigante inativa, e ele vê não apenas os fiéis normais, o povo de Israel, mas ele vê os presbíteros, líderes, não é, ali adorando aquela estátua. E ele vê também as mulheres de Israel. Lembram que lá no templo as mulheres tinham um local. E aí, viu, gente? Esquece o feminismo agora, né? Mas não vamos trazer essa pauta aqui. Mas as mulheres tinham um local, vamos pensar assim: as mulheres tinham um local especial de adoração. E havia o átrio das mulheres no templo, né? Então, essas mulheres estavam adorando um deus babilônico chamado Tammuz. E a visão termina com a carruagem de Deus. Lembra daquela visão do início da carruagem de Deus? Ele termina essa visão agora desse templo, desse tour no templo, termina com a carruagem se afastando e indo em direção à Babilônia. Isso foi muito triste dele ver. E agora nós vemos como a carruagem aparece a ele lá no início, na Babilônia. E agora ele vê que a carruagem, que a glória do Senhor se ausentou do templo e de Israel. E por isso o Senhor vai destruir esse templo. A idolatria de Israel feriram tanto a Deus que ele abandonou o seu templo. Mas ele não abandonou o seu povo. Ele vai para o exílio com ele. E assim, no final do capítulo 11, Deus promete que enviará um remanescente. Olha, um livro de julgamento, um livro que mostra a ira de Deus, novamente Deus atuando através da invasão, da destruição, do caos da nação, do exílio dessa nação, mas Deus dando também uma mensagem de esperança. Não é? Que novamente um remanescente de Deus que voltará a Jerusalém, tirando o coração, Deus vai tirar o coração de pedra e vai dar um coração de carne a eles, para que eles possam amar e verdadeiramente seguir a esse Deus. Um vislumbre de esperança, esse vislumbre de esperança em meio a toda essa visão de caos e de destruição.
Então, após isso, nós temos 3 sessões cheias de julgamento de Deus. No capítulo 12 ao 24, para Israel, para a nação de Israel. No capítulo 25 ao 32, não é? Aí para outras nações, não é? E para no capítulo 34, peraí, gente. Capítulo 12 ao 24, Israel. Depois para as nações, 25 ao 32. E do 34 ao 46, nós vamos ver uma mensagem de esperança para Israel, nações e toda a criação. No capítulo 12 ao 24, o julgamento de Deus chegando a Israel. E aí é uma literatura que nós vamos ver, uma coletânea de poemas e artigos. O profeta discorre o seu gosto, era gosto dele, por parábolas e alegoria. Talvez Ezequiel achasse que era mais fácil exemplificar, não é, dessa forma. Então, o capítulo 15, ele vai trazer a figura de um bastão queimado. No capítulo 16, ele vai trazer de uma esposa rebelde. No capítulo 19, um leão perigoso, furioso. No capítulo 23, 2 irmãs promíscuas. No capítulo 14, do 18 ao 20, Ezequiel se mostra como um advogado. Ele começa ali argumentando que a ruína de Israel é merecida. Israel merece aquele julgamento por conta do resultado de anos de violação da aliança divina, né? Então, ele diz que nem pessoas justas como Noé, como Daniel e como Jó, orando, intercedendo a Deus por aquela nação, Deus ouviria. Mesmo que eles estivessem clamando por misericórdia, o Senhor não os ouviria. A bondade de Deus exige que ele traga justiça a essa geração. O exílio se tornou inevitável, né? O exílio, mesmo que eles orassem, mesmo que ele pedisse, mas Deus havia perdido, vamos dizer assim, perdido a paciência com Israel. Não tinha mais como Deus não usar a Babilônia para destruir Israel, para que Israel sentisse o quanto era difícil viver uma vida distante do seu Deus. Ezequiel, nos capítulos 25 ao 32, ele se concentra no julgamento de Deus das nações vizinhas de Israel. Aí Amon, Moabe, Filístia, Edom, né? Nos 2 estados mais poderosos da região, Egito e Tiro, Israel se aliou a essas nações. Ele tentou se aliar a essas nações e, com essa aliança, adotou os seus ídolos, né? Adotou seus ídolos e Deus acusa os reis do Egito e de Tiro de se ver como os próprios deuses. A soberba era tão grande, a sede de poder era tão grande, que aqueles homens, eles não apenas se viam como Deus daquelas nações, como rei daquelas nações, como eles se viam como o próprio Deus daquelas nações. Então, que eles também vão enfrentar o julgamento de Deus e a destruição que Deus trará pela Babilônia. No capítulo 33, ele havia recebido por um recém-chegado de Jerusalém que dá a notícia, e aí vem a pior notícia, que deve ter doído muito, porque se ele estivesse em Jerusalém, ele estaria servindo naquele templo, né? Com certeza, durante muito tempo ele foi preparado para esse momento que não aconteceu na vida dele. Vem a notícia, né? Um remanescente chega na Babilônia e diz, olha, o templo foi destruído, né? Então, a gente volta um pouquinho lá no capítulo 11, quando nós vemos, não é, Deus indo embora do templo. Então, do capítulo 34 ao 48, nós vamos ver um momento de esperança para Israel. Deus dará um rei da linhagem de Davi. Olha, apontando para Jesus, apontando para o Messias, apontando para uma esperança que haveria de
de chegar, né? Um novo Davi. Então, aí nós temos no capítulo 34, né? Este novo Israel que estará sobre o domínio do rei messiânico, um povo transformado. Deus lhe dará um novo coração, como Moisés diz no final do livro de Deuteronômio, não é? Deus lhes dará um coração obediente ao seu povo. No capítulo 37, um capítulo que é bem conhecido nosso, do profeta Ezequiel, né? A visão do Vale dos Ossos Secos. Quem não lembra dessa passagem bíblica tão pregada e enfim. Né? Então, esse vale, ele é uma metáfora, né, do estado espiritual de Israel. Né? A sua rebelião resultou na morte espiritual, na morte física, porque durante a invasão muitos morreram, né? Não só da morte física, mas de várias pessoas, mas também, né, da morte espiritual e a morte metafórica da morte da aliança com Deus. Deus diz que o seu Espírito está vindo trazer de novo a vida. Né? Então, a gente vê aí que quando ele tem a visão do Vale dos Ossos Secos, que ele vê os ossos se cobrindo de tendões e depois ali de músculos, carne, pele e sopro de vida, a gente lembra ali de Gênesis 2, não é? De Deus formando o homem. Então, é um momento aqui de relembrar, não é, que Deus é o Deus que dá a vida. Então, essa visão que todo mundo conhece. Se você ainda não, mas agora você vai pensar, olha, aqueles ossos secos era uma metáfora da vida espiritual como estava a vida espiritual do povo de Deus, da nação de Israel. Então, do capítulo 38 ao 39, vem também esperança, né, entre as nações. Promete a derrota final do mal entre as nações, que é personificado por um governante, Gog, da terra de Magog, derivado da genealogia de antigos reinos, do capítulo 10 de Gênesis. Olha o link novamente lá no início, não é, da Gênesis, se refere a nações poderosas do passado distante. Ele pega essa imagem, esse nome bíblico, Gog, com a imagem de todo o reino antigo e violento. Não é? É uma personificação nesse personagem, nesse rei aí, que traz como uma metáfora do mal. Não? Esse Gog é uma metáfora de algo muito ruim, de algo mal, de algo muito violento. Então, ele se alia às 7 nações dos 4 cantos do mundo. Para Israel, é o arquetipo das nações, da rebeldia humana, né, dessa rebeldia humana. Gog resiste ao plano de Deus de restauração. E aí a gente pensa que nós vimos isso no profeta Jeremias, estamos vendo agora em Ezequiel, que a rebeldia humana, ela traz consequências graves, ela nos leva para o distanciamento de Deus, toda vez que nós nos rebelamos. E aí a gente lembra de Lúcifer, o que levou Lúcifer a se tornar Satanás foi a rebeldia, foi querer ser melhor do que Deus, foi querer ser acima de Deus, não é? Então, Deus liberta sua justiça em Gog, depois de algumas histórias onde Gog e seus exércitos são consumidos por terremoto e 2 vezes por fogo. Deus também ataca Gog, não é? Então, e aí o destrói. Do capítulo 40 ao 49, a gente tem a visão do novo templo. E olha que coisa linda, né? Da nova cidade. Este guia mostra, ele sai mostrando, essa visão é linda, porque ele sai mostrando o novo templo. Ele será ainda maior e mais majestoso, mais esplendoroso, né? Do que o templo de Salomão. E aí, a carruagem voltando para habitar no templo. Né? Os judeus, eles discutem até hoje que esta profecia se cumprirá ainda, né? E será o novo templo, que esse novo templo terá as mesmas dimensões que está no livro de Ezequiel, né? Então,
existe essa discussão ainda para os judeus, a gente entende, né, porque eles ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Um livro muito bonito, um livro denso, um livro de muita simbologia, muitos símbolos, muitas visões e tudo, mas um livro que nos faz pensar uma coisa. Pensar que hoje, como povo de Deus, nós também devemos atentar para a sua palavra, nós devemos viver em conformidade com ela, e quanto é difícil não cedermos, não é, aos ídolos desse mundo, quanto é difícil hoje a gente não ter um comportamento de manada, de rebanho e ser igual a todo mundo. Nós viemos para ser diferentes, nós viemos para ser luz do mundo e sal da terra. E lembrar que quanto mais fortalecidos no Senhor, buscando essa aliança com Deus, tendo Ele como Deus e soberano das nossas vidas, nós vamos viver muito melhor e teremos bênçãos sem medidas sobre a nossa vida. E não bênçãos que sejam, não é só bênção muito além de coisas materiais, muito além desta vida, mas na Nova Jerusalém, onde não há dor e não há sofrimento. Que Deus abençoe. Eu volto na próxima aula com Daniel e a gente encerra o nosso curso de férias. Pastor Fernando logo vai estar aí com os profetas menores. Beijo grande.